vídeo quando eu falei que esse Crossbone não era o meu único. Bom, e é mais ou menos isso por causa desse aqui. Esse é o Crossbone Full Cloth. Ele é a última versão do Crossbone, que teve várias, né? Basicamente ele é uma combinação de tudo que o Crossbone já teve durante toda a duração do mangá. E eu não gosto desse kit. Honestamente eu não gosto nem um pouco dele. Ele faz por merecer a fama que o Crossbone tem de ser um kit todo molenga. Mas ele tem uma coisa muito legal que é a quantidade de acessórios dele, sabe? Ele tem tudo que o outro tem e aí ele ainda adiciona toda essa armadura extra e mais duas armas que são muito legais. Uma que é o Peacock Smasher, que é essa arma que abre e consegue atirar para várias direções diferentes. E a Muramasa Blaster, que sabe, você acha que a espada que ele tinha antes era grande, esse troço aqui é absurdo, sabe? É como se você estivesse tentando atingir seus adversários com uma árvore de Natal. É uma loucura. Isso aqui é verdadeiramente uma loucura. Mas realmente eu não gosto do Full Cloth, eu não gosto dessa parafernália toda ao redor dele. Ela torna o visual dele, que era muito legal, mas fica meio ridículo. E acima de tudo, acaba com qualquer capacidade que você tem de fazer qualquer pose com o kit, sabe? Os braços não mexem, ele fica pesado, tentando cair para trás. E simplesmente não funciona. Mas então você deve estar se perguntando por que tem esse kit que eu não gosto. Isso aqui é um kit que eu comprei usado e o que eu vou fazer é transformar ele no Crossbone X3, que é basicamente uma versão quase igual do X1, só que com a cor diferente e que tem a Muramasa Blaster como a principal arma dele. E esse vai ser um projeto de custom meu, o primeiro, para valer mesmo. O que aconteceu? Eu comprei esse kit usado, então, assim, por exemplo, essa peça aqui desse lado tá estragada, ela nem encaixa mais, mas isso não importa porque o X3 não usa toda essa armadura do Full Cloth. E eu comprei esse kit, eu achei ele relativamente barato na internet. E ele é uma base perfeita para o que eu quero fazer, porque além de ter a Muramasa Blaster, que é a coisa mais importante no Crossbone X3, isso aqui é um exemplo quase perfeito de um straight build, sabe? A pessoa que comprou esse Crossbone não pintou ele em absolutamente nada, sabe? Você vê aqui os olhinhos da caveira estão de boa, sabe? Isso aqui a pessoa basicamente só usou o que vinha na caixa, sabe? Comprou o kit, colocou os transfers, que estão até muito bem colocados, diga-se de passagem, colocou aqui os adesivos nos ombros e não fez nada além disso, sabe? Então ele é uma base muito boa para poder fazer um Crossbone X3, sabe? Eu nunca vou usar esses negócios aqui, então, sabe, que importância faz, sabe? Não tô nem aí. Eu só queria mesmo a Muramasa Blaster e um Crossbone barato para eu poder fazer esse experimento. E vamos lá, cara, eu acho que vai ser legal acompanhar aqui, principalmente na parte em que eu vou ter que trabalhar aqui nisso, porque diferente do X1, o X3 não vem com esses lançadores das luvas de boxe nem nada, ele tem os geradores de I-Field, então vai ter que ser diferente a maneira que eu trato isso aqui, eu vou ter que modificar essa peça, provavelmente vai ser a parte mais trabalhosa do kit, mas eu espero que o resultado acabe ficando satisfatório, né? Vamos ver o que vai rolar e eu vou acompanhando e mostrando aqui para vocês. Bom, eu vou começar aqui então mostrando as modificações que eu já estou fazendo aqui no Crossbone. A primeira é essa em relação àquela caveirinha que fica no peito, né? Aqui vem no full, que eles sugerem que você use no full cloth, na verdade. É essa aqui, ela é bem mais cartunesca e tudo, mas, bom, tem duas coisas, né? A primeira é que eu não gosto muito dela e a segunda é que eu estou querendo deixar ele mais parecido com o X3. E no próprio
nas imagens lá do full cloth da Bandai, eles sugerem usar essa caveirinha aqui, que ela já vem no X1 também. Eu acho ela mais legal, ela é mais realista e tudo. Então eu vou usar ela mesmo ao invés da caveirinha própria do full cloth, né? Algumas peças eu preparei para pintura, né? As peças que eu vou colocar a cor azul do X3 por cima. Eu precisei dar uma lixada nelas e tudo aqui, porque o dono antigo não... Acho que ele, na época que ele comprou e montou, ele não devia saber muito bem o que ele estava fazendo, então ele não cortou as rebarbas direito e ficaram muitas sobrando, então outras acabaram estragando o plástico, então eu precisei dar uma lixada para deixar tudo mais lisinho, porque senão depois que você pintar vai ficar tudo com uma cara muito... Algumas peças eu já pintei definitivamente, essa peça, por exemplo, aqui, que é esse quadrado aqui, ele branco, né, e fica aqui por baixo do hatch, então esse aqui ele já está quase pronto. Eu vou ter que, óbvio, mascarar aqui para pintar essas outras partes com o mesmo azul que vai entrar aqui, mas tá valendo. Algumas peças também eu já pintei com outra cor, então, por exemplo, o V-Fin aqui dele, eu mudei do amarelo para branco e vermelho, que são as cores do X3, essas outras peças que vão no ombro e tudo também pintei. Só não gostei muito de uma coisa, eu usei o Gundam Marker vermelho aqui e você usa o Gundam Marker em algumas partes maiores, a tinta acaba ficando meio manchada e tudo. Eu não vou comprar uma tinta vermelha agora para substituir essa, mas talvez no futuro eu faça para ficar mais bonito, né? Por enquanto isso aí tá valendo, eu vou levar dessa maneira. A cabeça já ficou pronta, né? Agora só falta pintar, né, praticamente a parte que vem aqui em cima, mas a cabeça é essa aqui. Eu peguei algumas peças que o bom do full cloth é que você pode usar, montar tanto a cabeça com as peças do full cloth, as peças do X1 normal, né? Eu gosto mais do visual do X1, que tem essas entradas maiores aqui, que essa parte de cima não tem essas entradas de ar aqui, igual tem no full cloth. Então eu vou acabar usando elas, mas o mais importante eu pintei aqui com uma máscara e muito cuidado, um pincel bem fininho, as linhas vermelhas que distinguem a cabeça do X3, né? E é claro a parte de dentro da boca de dourado, que eu já tinha feito isso no meu X1. Para completar o detalhe da cabeça, esse número 3 aqui, que também é uma coisa bem que distingue o X3 dos outros crossbones, né? Todos os outros eles têm uma caveirinha pequenininha ali na testa e eu precisei fazer isso aqui do zero de uma placa de poliestireno, né? Eu comprei essas placas de poliestireno, na gringa eles chamam isso de plate, né? Aqui no Brasil você consegue comprar elas como placas de poliestireno. Então isso aqui eu tive que fazer do zero, não ficou lá essas coisas, mas dá para o gasto, vai funcionar, né? Mas na verdade as placas de poliestireno eu comprei mais por causa disso aqui. Isso aqui são os geradores de escudo, né, do crossbone. Então eu pintei isso aqui de cinza e eu vou colocar dentro disso aqui, que na verdade no X3, né, ele não tem esses geradores de escudo, ele tem um gerador de eye field, né, então a parte que fica por cima do antebraço ela é diferente. Então eu fiz isso aqui do zero, usando as plates que eu comprei, né, aqui na lateral eu peguei uma mais fininha de 1 milímetro e aqui é em cima de uma de 1,5 milímetro. Isso aqui simplesmente eu vou depois colar em cima dessa peça usando aquela cola específica, né, o plastic cement, né, a cola específica para esse tipo de plástico, né, e vai ficar assim, né, na hora que eu encaixar ele vai subir e descer igual é mesmo no X3 e em qualquer crossbone eles têm esse mecanismo no braço, né, então vamos ver, né, aparentemente isso aqui deu certo, né, a primeira vez que eu estou mexendo com plate, mas pelo visto funcionou. E outras peças que eu pintei também, por exemplo, esses detalhes todos aqui da Muramasa Blaster, que não estavam pintados, eu usei tinta amarela. O amarelo ele é um pouco diferente do que vem no full cloth, né? O amarelo do full cloth ele é mais clarinho, esse aqui parece que teria um pouco mais de magenta nele, alguma coisa assim. É um amarelo um pouco mais vivo, né?
Mas, bom, eu não vou ficar pintando essa peça aqui inteira com o Ganamark, não faz sentido. E tá bom, né? Nem eu disse, isso aqui está sendo feito com orçamento mais curto. Não vou ficar gastando mundos e fundos nesse mod, ainda mais que é a minha primeira vez. E por último, né, o Core Fighter. Eu também já pintei aqui, né, também de amarelo, as partes que precisavam de detalhamento, as pontas aqui dos sabres, esses detalhes aqui. Mas o mais importante que eu acho foi essa questão da movimentação aqui dos propulsores do Core Fighter, porque eles estavam muito molengas, né? Você não conseguia manter uma pose com eles nem nada. E o que eu fiz aqui foi passar a base de unha, né? Você passa uma camada fininha de base de unha, aqui eu usei até uma grossa demais, mas assim, agora ele consegue manter uma pose legal. E isso é uma dica muito boa para quando você está com a dobradiça dos seus kits, está muito molenga, sabe? E é claro, depois só um pouquinho de umas pinturas para detalhar, né? Então um pouquinho de prata e dourado aqui para dar um detalhe a mais e um gunmetal nos propulsores, né? Pra ficar mais bonitinho. Bom, por enquanto é só.